Nós vivemos num país que ocorrem coisas esquisitas, um país onde políticos ameaçam e cumprem cabalmente com suas ameaças. Não pense, vocês, que ameaças nesse país são ameaças vazias. Não são. Pelo histórico do nosso país, nós tivemos o sumiço de Ulisses Guimarães em seu helicóptero. Nós tivemos coisas esquisitas que todo mundo comenta. A queda do avião do Ricardo Boechat, um dos maiores opositores, né? Um âncora de TV da Band. A morte de Celso Amorim, também outro âncora, que praticamente morre no mesmo ano. Dois âncoras de TV, Celso Amorim, da Rede Record, opositores ferrenhos a posicionamentos políticos. Nós temos a morte do Teori Zavascki, que com certeza absoluta, pelos fatos narrados, existe gente envolvida, né? Nós temos a morte do Eduardo Campos, uma morte esquisita, um avião que cai do nada, um cara que todo mundo cogitava que seria presidente da República. A morte também do filho do Geraldo Alckmin, né? No acidente estranho de helicóptero. Esse país é cheio de coisas esquisitas. Esse país é cheio de coisas estranhas que acontecem na nossa cara, né? Então, quando você vai observando a história, você vai vendo que esse país aqui tem muito sangue, deve muita coisa à justiça divina. Porque muitas pessoas estão escondidas. Muitas pessoas estão escondidas e nunca foram descobertas. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. E Ele dá o troco com juros e correção monetária. Então, nós vivemos em um país onde muitas injustiças foram cometidas, muitas opressões, né? E nós ainda não conseguimos acertar esse país porque é sempre uma briga contra a violência, é sempre uma briga contra posicionamentos políticos esquisitos, é sempre uma luta contra a corrupção. E o Brasil, o brasileiro, o perfil do brasileiro, parece que é de aceitação dessas coisas. Parece que vê as coisas dentro da política, os movimentos com dinheiro público, e tem gente que até protege situações. É pessoas com dinheiro em espécie dentro de seus apartamentos, e a população brasileira pensa assim, ué, mas o cara não pode ter aquilo? Ué, ele pode, mas ele tem que declarar a origem daquilo, porque qualquer pessoa é suspeita com esses valores. Infelizmente, é um país cheio, com o pé atochado na lama. Enquanto isso, os nossos hospitais estão caindo aos pedaços. Enquanto se faz um monte de recreação, um monte de parquinhos para pessoas, chega no hospital. A dívida do governo, do nosso governo com o governo federal, é de 193 bilhões, cerca de 30 e poucos bilhões de dólares, que é o PIB de alguns pequenos países, como Venezuela, Paraguai, El Salvador. E como chega a esse ponto? E aí você reclama da segurança pública, você reclama que os assaltos estão acontecendo, e agora até pessoas que eram para ser trabalhadores estão extorquindo os outros. Você senta numa praia, o que é combinado não vale mais. O que você alugava uma cadeira por um valor, quer te cobrar 5, 10 vezes mais. Você chega numa praia, ela está tomada, porque tem gente que acha que pode fazer da praia comércio. Na década de 90, os hotéis que ficavam na zona sul aqui do Rio, que vão até dentro do mar,
eles colocavam nas suas laterais uma faixa exclusiva de areia. Eles botavam aquelas faixas, né, para fazer isolamento de área. E só que podia passar ali eram os ricos, porque eles não queriam que os ricos do hotel fossem incomodados pelos pobres. Porque nós somos para eles supostos vagabundos. Nós somos para eles risco. Eles já suspeitam que o pobre vai querer tirar uma vantagem do rico. A praia é pública. E quem tem que cuidar da segurança do rico é a polícia militar. Ele não tem aquele direito de suspeitar. Hoje em dia o cara vai fazer uma entrega, ele tem que deixar a moto dele do lado de fora do condomínio, porque existe uma suspeita sobre a vida de um trabalhador. Porque eles consideram que o trabalhador é um vagabundo. Eu sei que algumas pessoas têm o hábito de furtar as coisas. A gente sabe disso. Mas você não pode dizer que todo mundo é vagabundo. Por isso que vocês não têm mais o direito de proibir uma pessoa de andar no elevador social. É porque existem leis que mostram que isso é um preconceito. O rico não quer encontrar o pobre de jeito algum. Eles querem viver no seu mundinho. Por que isso acontece? Porque ninguém luta por mais segurança pública. Ninguém vai procurar saber qual foi o investimento na educação, na saúde, na segurança pública esse ano. Ninguém vai para. Agora, como é que o governo fica com a dívida de 193 bilhões? E se ele não tivesse essa dívida, como é que estaria a segurança pública? E se você tiver pessoas interessadas? Então a corrupção ela vai tomando pontos, setores no país, que só vai trocando de dono, porque quando esses caras se encalacram dentro da política, né, com uma crosta imunda, eles criam cartéis ali dentro. E para o brasileiro aqui, tá tudo bem, tá tudo bom. Nas próximas eleições, é você que vai colocar aquele corrupto de volta lá na política. Dizem uma frase muito importante, muito óbvia para os dias de hoje. Se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Aqueles no poder é a cara da população brasileira. Porque eu até entendo que tem pessoas que têm dificuldades, mas eu sei que tem pessoas que não têm dificuldade nenhuma de pagar uma passagem, mas preferem subir, arriscando a vida dos seus filhos, dele, nas portas do BRT para não pagar. Subir nas plataformas sem passar lá pelo pagamento. Já começa por aí. Só que em contraste disso, o brasileiro, ele é tido como um bom pagador de suas dívidas. A gente não pode querer ficar dando esse jeitinho brasileiro, porque primeiro que isso é um mau exemplo para os nossos filhos, isso é um mau exemplo de cidadania. Eu nem vou chegar no mérito de pessoas que realmente precisam fazer aquilo ali. Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro da passagem. Se você abrir a carteira de todo trabalhador na rua, que trabalha nessa escala 6x1, você não encontra às vezes R$5. Você vai encontrar em um cartão de passagem, mas o cara não tem R$5. E aí quando chega no final de ano aí, que você vai entrar na van, eu só fico observando, cara. Eu só fico observando. A pessoa entra, o cara fala assim, ó, só dinheiro ou Pix. Uma van que tem o Jaé, que tem a passagem, é só dinheiro ou Pix. Por quê? Porque eu faço as regras do meu meio de transporte hoje. Eu faço a lei. E aí fica um montão de gente querendo vir para casa no meio da rua. Pessoa que às vezes passa vergonha, porque botou o pé na van, tá, todo mundo olhou para a cara da pessoa, eu não tenho R$5. Essa é a realidade do brasileiro, cara. Essa é a realidade. É o entregador que vem fazer uma entrega e ao invés de ganhar uma gorjeta, leva um monte de tabefe aí, um monte de tapa. Porque o cara se acha valentão, ele quer receber a mercadoria na porta. Tem gente que não quer dar o código, quer dar o golpe no trabalhador, né? E olha o sofrimento desses caras.
O cara vem, tem que deixar a motinha dele lá na rua para ser multado, para ser roubado, enquanto o malandro não pode nem no portão pegar o seu lanche. É complicado, cara. É um país de pessoas complicadas. É uma nação de, desculpa a expressão, vou nem falar, bunda rachada. É uma nação assim, de pessoas que descontam os seus ressentimentos, as suas mágoas em outras pessoas. Quantas vezes na fila do supermercado a gente vê o pobre passando por seu momento de ignorância, né? Que são muitos momentos, e se achando com o rei na barriga, e ali humilha uma trabalhadora lá no caixa de supermercado, uma pessoa que está ali cansada, esgotada, com carga horária puxada, que não pode sair daquele cercadinho ali, para ir no banheiro tem que pedir, para beber água tem que pedir, uma carga horária medíocre, sentado ali com as pernas já com varizes, com câimbras, coluna, nem se fala, e ainda tem que vir um cidadão desse e despejar todo o seu veneno imundo em cima de um funcionário. Que não faça perto de mim. Eu não consigo ver essas coisas ficar calado. Eu não consigo. Eu já esculhambei uns 3 dentro do supermercado. Já até passei da hora já. Porque há situações que fica inevitável você não se meter. Você está passando no caixa e vê pessoas esculhambando uma pessoa na tua frente. E você com toda a sua ideologia de vida. E quanto mais você olha a justiça e você vê as injustiças, mais indignado você fica com as coisas do seu país. E você é um cara carregado de todo esse veneno, de toda a responsabilidade de falar sobre isso. E aí na tua frente está uma imundice dessa. E aí é como se Deus falasse assim, aí cara, tu não vai fazer nada não? Aí você olha pro cara, não tá armado. Não é um ser que tenha um corpo que possa te amedrontar, né? Aí você fala assim, menos mal, porque eu ia me meter assim mesmo. Eu ia me envolver assim mesmo. Só que dessa vez não vou ter prejuízo, não. E aí toma ali esculhambamento. E é assim que funciona, né? BRT eu já joguei 3 para fora. O Valente aqui já jogou 3 para fora. Por situações que eu já presenciei. A pessoa chegar dentro do ônibus, já observando uma adolescente com roupa de escola e literalmente encostar atrás da menina. E eu olho pra cara de todo mundo no ônibus e as pessoas, tinha gente que parecia que estava até gostando daquilo. E eu encosto atrás também do cara. Tenho 2 metros de altura, eu encosto atrás. E aí, meu irmão, vai continuar aí? Pode descer, motorista, ele vai descer. Se não descer, a gente vai ver. Não vai descer, não. Pego pela camisa e jogo lá fora. Da outra vez o cara chegou, tava eu e minha família, 2 senhoras sentadas. O cara me entra com um rádio que fazia tempo que eu não via daquele, mas parece que eles tocam fita antigo. Mas só que aquilo tocava diferente, né? Tu não tocava dentro do toca-fita, não tocava fora, aquela barulheira, e o cara lá, aquela barulheira toda. E o cara simplesmente começa a dançar em cima dessas senhoras. E na minha frente. O meu sangue é brasileiro, eu sou paraense de nascimento, eu sou carioca. Eu nasci no Pará, mas vivo no Rio de Janeiro desde pequeno. O meu sangue ferve. Esse daí, a minha mulher ficou assim, horrorizada. Né? Já tinha passado por uma situação que um mudo tentou acertar a cara de um cara, eu segurei a mão do mudo com meu filho no colo. Eu já trabalhei com mudo, eu sei que eles interpretam as coisas erradas. Então o cara ia tomar no soco, eu segurei. Eu já tinha passado por uma situação dessa no BRT.
A outra foi esse cara, que eu nem sequer esperei a porta do RT abrir, fechar. Quando o cara pensou que ia sair da estação, eu simplesmente peguei o cara e joguei lá fora. E foi assim. Minha mulher ficou horrorizada. Não deu tempo. O cara vê pela câmera, né? O BRT tem as câmeras nas portas. O cara chamou no freio e quase não acerta a plataforma. Eu não tô nem aí, meu. Aqui dentro não vai ficar, não. Mas só que o povo brasileiro perdeu esse hábito. E agora tem a falsas acusações de assédio. E aí você tem que tomar um cuidado para você não julgar certas situações e fazer justiça com as suas próprias mãos e sair errado. Entendeu? São coisas que acontecem, né? Então o sangue da gente vai fervendo, a gente não vai suportando. E eu vejo que alguns brasileiros não têm essa indignação. O problema não é meu, isso não é comigo. Há situações que é difícil você se envolver. Uma vez a gente desceu da van em Campo Grande, todo mundo, porque uma mulher passou correndo na frente da van. Assim, do nada, quase que o motorista pegou ela no meio da rua. E a mulher chorando, desesperada, e ela vem, deu a volta, e ela vai para cima de um cara de moto. A gente pensando que era se tratava de um assalto, desce todos os machos da van, né? Que nessas horas a gente é meio brabo, inconsequente. E fomos para cima do cara. O cara era namorado da garota. A garota não queria deixar o cara embora. Por isso ela fez aquela loucura. E a gente pensando que o cara estava tentando alguma coisa contra a vida dela, ou tinha roubado ela. A gente nem sequer pensamos se o cara poderia estar armado. Então o brasileiro ele também é meio inconsequente, né? Então nessa daí, alguém inventa uma situação, você se envolve numa parada, que não... Jogos de futebol, há anos atrás, aconteceram duas coisas. Eu não esqueço, minha mente ela é infalível nas lembranças. Eu posso esquecer o que eu vi agora, mas coisas do passado, tá tudo na minha lembrança. Primeiro, um garoto de praticamente 13 a 14 anos foi espancado. A repórter foi entrevistar ele não queria ser entrevistado. No outro dia o garoto morreu de traumatismo craniano. Vocês, torcida organizada aí, mataram um adolescente, uma criança. Não sei como é que foi, mas se trata de uma criança, que poderia ser seu filho, poderia ser alguém da sua família, e era com certeza alguém que alguma família amava. E perdeu, né? Alguma mãe estava chorando por conta dessas brutalidades que os caras acham que pode bater, brigar, né? Hoje em dia ainda tem essas coisas, mas eu acho que o povo tá ficando mais inteligente, né? Antigamente era muito comum isso. Aí você via também muita cena de policial correndo atrás dos outros. E ocorreu uma dessas cenas, que você pode buscar aí na internet, um policial tá correndo atrás do cara, vem um outro cara que não tem nada a ver com aquilo e corta os dois assim. E o policial simplesmente esquece, ele recebe um lapso de distração e ele para de correr atrás de um sem entender. Ele começa a correr atrás de outro, pensando que ele ainda estava perseguindo aquele que ele queria pegar, né? E aí ele vem com a arma e bate atrás do cara com a coronhada. Quando ele bate, a arma dispara e mata o cara. Que não era o mesmo cara que ele estava perseguindo. Isso me lembrou do pai do Collor, né? O pai do Collor, na Câmara lá dos Deputados, ele sacou uma arma e matou um cara. Pai do presidente da República. E esse cara não era... Ele errou o tiro, ele mirou no inimigo dele e acertou outro cara, que não tinha nada a ver. É isso que a vingança faz, te leva a fazer uma coisa errada. E ele não paga o preço. Tinha acordos com a Rede Globo, rádios, e fica por isso mesmo. Há uns anos atrás, eu era um adolescente, eu trabalhava ali na Cobol do Leblon. E eu, em frente à peixaria, onde tinha os amigos, né? Aquela peixaria ali era alvo de confusão, né? Rede Globo de vez em quando vinha
dizer que o peixe estava tudo podre, né? E a Cobal é um lugar de luxo, só rico. Você via muitos artistas. Hoje em dia abandonaram o Cobal do Leblon. Tem um do Maitá, que ainda funciona, a do Leblon foi abandonada, praticamente. Um lugar lindo, um lugar bom de trabalhar, um lugar que você ganhava dinheiro. As pessoas no final de ano felizes da vida, com dinheiro, com barriga cheia. Era uma alegria só. Em frente o campo do Flamengo ali. Até tem um conhecido, Gilmar, que está lá até hoje. Ele trabalha lá até hoje, que eu vejo na reportagem, acompanho às vezes o serviço dele. Ele não muda nada, parece aquele cara que ficou preso no tempo, tá mergulhado no formol. Cara jovem ainda. Velho, mas da mesma cara que da época que eu conheci. E aí eu tô ali, e essa vez que a Rede Globo foi filmar o peixe lá, o colega da peixaria saiu com um facão enorme para pegar a repórter. Isso a Globo não mostra, né? Isso só os nossos olhos que presenciam. Eu tô por ali, né, fazendo ali, esperando, vendo se eu arrumava as minhas entregas. E me aparece, tem uma mulher com um carrinho de criança e um segurança enorme, né? Que eu sou grande, o cara é maior que eu. E me aparece uma mulher do nada e começa a agredir verbalmente essa senhora. E falando que meu marido se matou, a culpa é sua. Eu lembro mais ou menos disso. E a mulher senta ali uma bordoada, que essa senhora acaba virando, puxando o carrinho, e eu presenciando tudo isso, uma criança, um nenenzinho, praticamente caiu no meu braço, porque quando ela virou o carrinho, eu encostei no carrinho, numa ação assim, instintiva. Eu era muito ágil, né, porque eu trabalhava com aquilo, então você tem uma habilidade. E eu segurei a criança. São cenas que eu lembro mais ou menos como que foi. E o cara que era o motorista da Madame, né, que eles eram chofé, né, ficavam fazendo compra, ele estranha a situação e pensa que ou pensou que eu estivesse com a mulher. Só que eu usava um jaleco que me identificava como funcionário do lugar. E aí quando ele veio, talvez para me agredir, né, achando que eu ia pegar a criança, ele percebe, eu vejo que no semblante dele, aí eu pego a criança assim, né, entrego a ele, mas já pensando que ele poderia me acertar uma, né. Eu sempre fui meio arisco, né, não ia ficar barato não, filho. Aí eu entreguei a criança e essa mulher se levanta do chão e depois de um tempo, eu acho que eu não descobri nem naquele tempo, eu descobri depois quem era, porque eu vi na televisão. Era a ministra do Collor, Zélia Cardoso de Mello. No confisco das cadernetas de poupança, ela fez com que muita gente se suicidasse, porque as pessoas botavam dinheiro na caderneta, principalmente os ricos, e no final do mês, juros enormes, tipo um CDI multi vezes mais, né? Então os ricos estavam ficando exageradamente ricos. Eu via ricos saindo com 3 peças de queijo mental daqueles enormes. As pessoas estavam felizes demais, mas só que aquilo ali era tudo uma jogada, né? Era um overnight, era uma jogada. Final do ano, o patrão nem dava o 13º, segurava só para fazer aquela viradinha da cadeia de poupança e depois pagava os funcionários, atrasava o pagamento. Então os pobres não tinham dinheiro para investir, os ricos estavam bombando nesse dinheiro. E aí, parece que na disputa entre Collor e Lula, o Lula diz que aquilo tinha que ser corrigido, porque senão o país ia quebrar. Não dava, nenhuma economia dava aquilo como certo. E o Collor parece que não falou nada, ficou boquinha de siri. Parece que o Collor se elege numa quinta-feira, ele assume numa quinta, acho na quarta, sei lá. Na quinta ele começa a suspender as coisas, as cadernetas. Gente, na sexta-feira desesperado para pegar o dinheiro. Passou sábado e domingo, quando chegou na segunda-feira, tudo confiscado, tudo congelado. Como é que fica a situação de um empresário que devia dinheiro para os seus dinheiro que você comprou uma mercadoria de alguém, né? E você tem que pagar. Se você não pagar, é juros, correções monetárias. Só que tua caderneta está congelada, teu dinheiro está congelado. Você está devendo fornecedores, os fornecedores, a palavra certa. E aí? E aí, meu filho? Teve gente que tirou a própria vida.
Só nessa brincadeira aí. Então, o candidato dos ricos, cuja Rede Globo editou o debate para dar mais ênfase ao Collor, porque o brasileiro votava muito pela cara, por isso que a gente achava que o Eduardo Campos ia ser presidente e ele morreu no acidente de avião, porque o Brasil tinha essa figura de o Lula era o cara sem dedo, enquanto o Collor era o cara que faixa preta em karatê. Olha, o cara que vai dar um chute na corrupção. É o caçador de marajás. Realmente ele caçou marajá. Os ricos que aplaudiram que ele tomaram uma fumada. Tomaram um fumo terrível. E esse é o nosso país, que não é ensinado nas escolas, que os jovens de hoje não se interessam em saber. Que os jovens de hoje não sabem como estamos aqui. Não sabem nem como é que o SUS existe. Vai estudar sobre o INAMPS. Vai estudar sobre uma época em que não existia saúde pública. Vocês já nasceram com saúde pública e tudo reclamando. Tá uma porcaria. Tá isso é uma porcaria. Mas não é porque o sistema não funciona, é porque o sistema não é fiscalizado. O sistema existe, o dinheiro entra e tem gente que sai igual água. É igual torneira aberta. No Rio de Janeiro hoje, os hospitais não têm as coisas. O remédio diabético, você não pega mais nos postos. Você não pega mais nas UPA o remédio para diabético. Tem que pegar nas farmácias lotadas. Que tenham mais farmácia, pelo menos, credenciada. Porque as pessoas ficam um tempão lá para pegar o remédio. E quando você tem uma doença grave, o desencargo de consciência é tipo quando o pai do Cris, lá da série, foi receber o seguro. Para que eu pago isso se vocês não me dão nada? Pai de espírito. Sabe o que é pai de espírito? A fila do CISREG. É só para você achar que você tem a esperança de ser salvo. E dá sorte que às vezes te matam no leito. Quem consegue a cirurgia. Tá igual aquele filme que tinha aquele maluco da Espera do Milagre, né? Eles faziam um sorteio e a pessoa ficava alegre que ganhava aquele sorteio porque achava que ia para um lugar legal. Na verdade, eliminava um cara para ficar com os órgãos. Ele, sem saber, ele era um clone. Ele era um clone e chegou a vez dele, né? Que o outro clone dele lá precisava de um órgão dele. Ele achando que ia pro céu, ele ia pro céu da boca do leão, né? Ele achando que ia pro paraíso e literalmente acabava com a vida dele. É o nosso Brasil. Que você, jovem, precisa estudar. Antigamente o NAMPS só tinha saúde para quem tinha carteira assinada, era um benefício previdenciário. Muita gente ia sofrer na Casa de Misericórdia pedindo ajuda a instituições filantrópicas. E muitas instituições filantrópicas depois se envolvem também e fica pegando aí uma farpeirinha do dinheiro público, na encolha, na lavagem de dinheiro. Muitas igrejas lavam dinheiro. É um país, cara, onde o cara tem a Bíblia debaixo do braço, de um braço, e o capeta do outro. O cara sai com os dois, com Deus e com Satanás, ao mesmo tempo. Isso aqui é o Brasil. Espero que o YouTube não tire meu vídeo do ar.